Bom dia, Deus abençoe vocês, a paz do Senhor, sejam bem-vindos todos, liga o ar aí, bebê, sejam bem-vindos todos, Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe os teus filhos, Deus abençoe os teus cachorrinhos, os teus gatinhos, os teus passarinhos e todos os bichinhos que você tem na tua casa sejam abençoados em nome de Jesus. Todas as criações que você tem no teu sítio, na tua fazenda, todas as plantações que você tem na tua casa, na tua terra, sejam abençoadas em nome de Jesus. Que nunca falte chuva, que nunca falte o sol e que nunca falte o descanso para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai fazer um estudo muito legal, muito legal. Hoje eu vou quebrar aí um paradigma, a gente vai quebrar um cristal hoje precioso na teologia, pelo Brasil inteiro, né? Eu vou ensinar vocês sobre um erro teológico que é ensinado e muita gente acredita nele, né? Por não conhecer as escrituras. Eu vou ensinar você hoje. Eu estava aqui orando, eu acordei cedo hoje, eu já acordei 7h15, fui dormir cedo também, né? 11 horas eu já fui dormir ontem, estava bem cansado, dormi cedo, acordei cedo e já estou orando aqui há algum tempo. Hoje eu de manhã, vendo os meninos estão trabalhando aqui, fazendo algumas coisas, e eu estava ali fora e estava orando a Deus. Já fiquei uns 40 minutos hoje, graças a Deus, de manhã cedo já pude estar na presença de Deus orando. E o Espírito Santo me inspirou a trazer para você hoje um livro que as pessoas não têm o hábito de ler na Bíblia, né? Muito poucas pessoas conhecem ele, porque alguns até nem sabem que ele existe na Bíblia, né? Alguns até nem sabem que ele existe na Bíblia, mas ele é esplêndido, né? Primeiro que esse moço que escreveu esse livro é irmão de Jesus, irmão de Tiago, né? Filho de José e de Maria, esse moço que escreveu esse livro aqui, que é o Judas, né? Este Judas. Eu queria dizer para você que o nome Judas era muito comum naquele tempo, assim como João, Pedro, Maria, José, né? Muito comum. E oi, Oscar. E o Judas também era da mesma maneira, né? Então, este Judas, a que esse livro se refere, por quem foi escrito, né? Ele foi escrito entre o ano 65, né? Segundo a história, e o ano 80 depois de Jesus, tá? Depois de Jesus. A gente sabe que Judas era o irmão, um dos, né, mais novos aí de Jesus. Converteu-se quando Jesus ressuscitou, né? Mostrando para todos que ele de fato era o Cristo. E é muito legal esse livro, e ele traz aqui algumas coisas que as pessoas não percebem. Hoje, eu queria dizer para você que hoje é dia 1º de dezembro e que o relógio não para, né? O relógio não para. Não é assim, irmão? O relógio não para. Eita glória! Ontem aconteceu muita coisa, né? Mas eu não vou falar sobre política agora, eu vou falar só depois. Aconteceu muita coisa ontem, tá? Muita coisa ontem. Foi um dia muito importante na nossa história, o dia 30 de novembro. Muito importante. Muita coisa aconteceu ontem, mas eu vou falar com você depois, tá? Hoje, porque eu quero conversar bastante com você aqui hoje dentro da Bíblia. Eu quero compartilhar esse conhecimento com vocês, tá bom? Eu vou falar para você sobre os anjos caídos. Onde estão? Quem são? É um assunto legal, muita gente tem curiosidade de saber, né? Entendeu? Pastor, os anjos que foram lançados do céu junto com Satanás, 1/3 deles, diz o livro de Ezequiel, eles estão na terra, eles são os demônios. Muita gente tem essa curiosidade, né? Não tem? Muita gente tem essa curiosidade, algumas até afirmam que os demônios são os anjos caídos, né? Entendeu? Mas eu vou mostrar para você que não, né? Que não é isso aí não, que a Bíblia fala para a gente exatamente onde eles estão, o que eles são, o que eles fazem, né? Então tem muita gente que tem curiosidade, que não tem acesso aí, né, a esse tipo de informação, porque as pessoas não costumam ensinar, porque a maioria nem sabe
sobre isso, né? Então eu quero mostrar para você na Bíblia, depois a gente vai dar uma olhadinha lá no livro de Gênesis, tá bom? E eu quero então passear um pouquinho na Bíblia com vocês hoje, tá? Quero passear com vocês na Bíblia hoje, tá bom? Eu quero mostrar para vocês que nome é dado a eles, aonde eles estão, por que eles estão lá, né? O que a Bíblia fala sobre eles, entendeu? Então eu vou mostrar para você, tá? Eu vou mostrar para você dentro da Bíblia, tá? Dentro da Bíblia. Eu acho que o irmão aqui, eu perdi o teu canal, irmão. Se você puder comentar de novo, eu vou prestar atenção aqui para ver o teu canal, né? O irmão disse: eu ensino no meu canal que não existe anjo caído, e ele está certíssimo. Não existe anjo caído, irmão. O anjo caído, não, ele não foi caído, ele foi jogado. Uma coisa é você tropeçar e cair, outra coisa é você ser pego pelo rabo das calças, né? A gente fala cu das calças, né? Assim, e ser jogado fora. Você não caiu, você foi jogado, né? Então Satanás não caiu do céu, ele foi jogado. Bom dia, Denão, meu povo coxa branca. Né? É isso aí, irmão. Entendeu? Foi jogado, irmão, do céu. A Bíblia diz que ele caiu do céu, né? Caiu, aí sim, depois de ter sido lançado fora, né? A Bíblia usa a expressão lançado. Então ele veio como um raio, né? Caiu na terra, isso que a Bíblia diz, né? Mas a gente precisa interpretar adequadamente as coisas para que a gente, né? Que a gente que tem o conhecimento, a gente possa então não ter dúvida a respeito disso, né? Eu acho importante. Eu vou mostrar para você onde está escrito sobre isso, tá? Então eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí na Epístola de Judas, uma página antes do livro do Apocalipse. Você vai lá no livro do Apocalipse, aí você volta, engata ré, volta, tá? Engata ré e volta, ok? Uma página, e aí você chegou, tá bom? E você chegou no livro de Judas. E eu quero ler então o livro de Judas, irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, filho de Maria e de José, tá? Que foi escrito entre o ano 65 e 80, tá bom? É só você ir lá no livro de Apocalipse, você volta uma página, você vê que é só uma página, né? Por isso ele não tem capítulo, ele só tem versículo, tá? É um capítulo só, tá bom? Então eu vou mostrar para você aqui o que importa, tá? Então eu quero que você preste atenção. A Bíblia diz que 1/3 de todos os anjos do céu foram lançados fora. 1/3. Não é o Judas Iscariotes, irmã. Presta atenção, o pastor está falando. Esse é outro, esse é irmão de Jesus. Tá? Vou falar de novo, vocês não prestaram atenção, vou falar de novo. Judas era um nome comum. O Judas Iscariotes, esse não é o Judas Iscariotes, tá? Normalmente, quando a Bíblia trata de pessoas com o mesmo nome, ele diz filho de tal, quando vem o segundo nome, tá? Esse era filho de Maria e José, tá? Maria e José, esse Judas aí, tá bom? Meio-irmão de Jesus, tá? Vamos lá? Vocês já encontraram aí? O prefácio e saudação. Eu vou ler o livro inteiro, são poucos capítulos, tá? Não precisa pôr aí, bebê, deixa que a galera só coloca o textinho aqui, só Judas, a leitura só, faz Judas inteiro, né? Vamos lá, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. Ele continua, verso 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que,
havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos, escute isso aqui, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá, ou Coré, se você preferir. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que espumam ou escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende neles misericórdia, com temor, aborrecendo toda a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Vamos orar? Fecha os olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra, abrindo, Senhor, os nossos olhos para que nós possamos ver, os nossos ouvidos para que ouçamos a Tua palavra e o nosso coração para que compreendamos qual é a boa e agradável vontade do Senhor. Hoje, em nome de Jesus, amém e amém. Bebê, pega água para o teu pastor lá que eu esqueci. A gente tem vários assuntos aqui dos quais vamos tratar, tá legal? Eu não vou tratar nenhum deles aprofundadamente, mas eu quero te explicar aqui o texto de uma maneira geral, tá bom? Tem muitas coisas aqui que vão abrir os seus olhos em relação a uma série de doutrinas ensinadas e pregadas que não condiz com a palavra de Deus, tá bom? Tem algumas coisas até que vão gerar uma certa polêmica, né? Mas é a Bíblia, né? E a Bíblia ela deve ser obedecida e não questionada, tá bom? Então,
a gente começa no prefácio, verso 1, que diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ele faz questão de dizer isso. Então é por isso que a gente sabe que ele é irmão do Tiago, e eles, os dois, então, irmãos de Jesus. Aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. E ele começa no verso 3 dizendo assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação. Por que da comum salvação? Porque a salvação é igual para todos. Quem crer e for batizado será salvo. Então não existe nenhum tipo de diferença para ninguém com relação à salvação. Amém? Não existe nenhum tipo de diferença com relação à salvação. A salvação é igual para todos. Ela procede, obrigado, bebê, de igual modo para todo mundo. Quem crer e for batizado será salvo, tá? Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Veja, o que ele está falando, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos? Ele está dizendo pelo evangelho verdadeiro que foi pregado pelos apóstolos, que é o que está escrito aqui no Novo Testamento. Ok? Então, se você tem qualquer dúvida a respeito disso, aqui eu acho que esclarece, né? Então, a gente precisa observar isso. Verso 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para que este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Homens que se introduzem na igreja para ensinar outra doutrina que não é a santa. Hoje em dia isso é muito comum, né? Infelizmente, dentro da igreja, né? Ensinando outra doutrina que não é a sã doutrina. Pastor, o que é a sã doutrina? É tudo aquilo que está escrito no Novo Testamento. Essa é a sã doutrina, ok? Tudo aquilo que está escrito no Novo Testamento. É isso que a igreja de Jesus Cristo segue. Nós não seguimos o velho, nós seguimos o novo, tá? 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, presta atenção no que está escrito aqui. Aqui está escrito que Jesus salvou todo mundo? Ou aqui está dizendo que Jesus salvou um povo? Eu quero que você preste atenção no que a Bíblia está falando para você. Eu quero que você preste atenção. Veja o que a Bíblia está dizendo. Jesus salvou um povo. Oi, Nani, Luna, Deus abençoe você. Tá? Presta atenção. Jesus salvou um povo, tirando-o da terra do Egito. Destruiu depois os que não creram. Então, o que é que ele está falando? Ele está falando que Jesus tirou um povo do Egito, levou eles pelo deserto, atravessou o Mar Vermelho, levou mais ou menos 2 anos e 7 meses para que eles saíssem do Egito e chegassem no Rio Jordão. Tá? Isso é uma estimativa, mais ou menos 2 anos e 7 meses, ok? Então eles chegaram lá e aí só alguns creram, outros não. Então aqueles, irmão, que não creram, morreram no deserto, porque eles tiveram que voltar a andar mais 37 anos e 6 meses, é aproximado isso, porque já tinham andado 2,7. Andaram mais, né? 37,3,5 aí mais ou menos, para dar os 40 anos, né? Total. Então, a gente vê o povo sendo destruído por quê? Porque eles não creram. O total foi 40 anos, Valéria Paz, tá? O total foi 40 anos, desde o dia que eles saíram até o dia que eles entraram, 40 anos, tá bom? Mas quando eles voltaram, eles levaram um tempo para chegar lá. Você precisa lembrar o seguinte, eles eram mais de 3 milhões de pessoas. Não, Jeane Calaça de Maia Gomes, Jesus não teve mais 2 filhos, Maria não teve mais 2 filhos, ela teve mais 9 filhos.
São 4 meninos e 5 meninas, tá? Inclusive tem o nome dos meninos todos na Bíblia. Então, a gente dá um total de 40 anos, tá? Um total de 40 anos, ok? Mas como eram 3 milhões de pessoas, até eles saírem do Egito e conseguirem chegar no Rio Jordão, eles andavam devagar, tinham muitos idosos, tinha muita criança, então eles andavam um pouco, paravam, ficavam um tempo acampado, até o resto daquela pessoal chegar, e quando chegava todo mundo, aí então eles se levantavam, né? Daí então eles se levantavam, andavam mais um pouco, então eles levaram quase 3 anos para chegar lá, tá? Beleza? Então vamos mais para frente aqui, ó. 6. E os anjos, escute isso aqui agora, tá? Escute isso aqui agora, irmã, presta atenção. Se você ficar fazendo perguntas sobre outra coisa, você não vai prestar atenção, não vai entender nada, tá? Ok? Presta atenção. E aos anjos que não guardaram o seu principado, ou seja, que não obedeceram o seu príncipe, não guardar o seu principado é obedecer o seu príncipe, tá? Mas deixaram a sua própria habitação. Olha o que a Bíblia está falando. Reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, aonde é que estão os anjos que abandonaram a sua posição, abandonaram o seu principado, abandonaram o seu príncipe para seguir Satanás? Eles caíram na terra. Pergunta A. Resposta A. Eles caíram na terra e se transformaram em demônios? Resposta B. Eles caíram na terra, coabitaram, dormiram, fizeram sexo com as filhas dos homens e geraram gigantes? Ou eles estão presos desde o dia em que eles pecaram contra Deus? Entendeu? Qual é a alternativa correta? A alternativa correta é o que está escrito na Bíblia. Veja o que a Bíblia fala. E aos anjos que não guardaram o seu principado, vírgula, mas deixaram a sua própria habitação, vírgula, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então a Bíblia diz que os anjos todos estão presos desde o dia em que cometeram o pecado contra Deus. Tá? Então a resposta certa é a C. Ok? Pastor, mas como que os anjos pecaram? Porque eles seguiram a Satanás. Satanás levantou um motim no céu. Entendeu? Satanás, ele queria a glória de Deus para ele, né? E ele então convenceu 1/3 dos anjos a seguirem ele. Eu vou explicar, Maria Cláudia, tá? Eu vou explicar. Espere, tenha um pouquinho de paciência que o pastor vai lá agora para explicar a você. Então todos estão presos, todos, a não ser Satanás, é o único que está solto. Todos os outros anjos que pecaram contra Deus, olha o que a Bíblia está falando. A sua própria habitação reservou na escuridão e em prisões eternas até o dia do juízo. Então eles só vão sair da prisão para passarem pelo juízo de Deus. Tá? Ok? Aí a gente vai agora, abre a tua Bíblia lá, vamos caminhar um pouquinho. No livro de Gênesis, no primeiro livro, a gente está no penúltimo, agora vamos no primeiro. Tá? Vamos lá? Lá no primeiro, vamos lá. No capítulo 6, vamos lá, irmão. No capítulo 6, vamos lá, vem comigo. Gênesis 6, verso de número 1. Tá? Vamos lá? 6, verso de número 1. É isso aí, Karina Nobre. Foi a intentona do cão. Tá certinho. Não tá errado, tá certo? Eles tentaram, né? E se ferraram.
Vamos lá, 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Presta atenção. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Porém, ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Até aqui, os homens costumavam a viver até 900 anos, 960 anos. Viviam muito tempo. Então, Deus limitou a vida do homem a 120 anos. Tá? 120 anos. 4. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, vírgula de novo, quando os filhos de Deus entraram, ou seja, coabitaram, dormiram, fizeram sexo, as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade os varões de fama. Então, o que os caras explicam nesses cursos vagabundos de teologia? Curso vagabundo, porque quem fala isso é um idiota. Não pode dar aula de teologia um cara que ensina uma mentira para você. Então eles dizem que os filhos de Deus eram os anjos que caíram do céu. Agora eu pergunto para você, como é que os anjos foram dormir com as moças se eles estavam presos em cadeias eternas? Eu pergunto para você. É uma pergunta que eu faço para você. Como que os anjos fugiram? Será que Deus é um trouxa? E prendeu os caras numa cadeia e eles fugiam de noite e iam dormir com as mulheres, que eram as filhas dos homens? É só uma pergunta que eu estou fazendo para você, porque você tem que pensar. Nós temos que prestar um culto racional a Deus. Eu quero que você pense se Deus é otário, porque tem gente que acha que ele é. Aline, se era em espírito, como é que nasceu o filho? Se era em espírito, como é que nasceu o filho? Eu estou fazendo uma pergunta aqui, estou ensinando você. Tá? Eu estou chamando você a pensar. Será que... É, Fábio Bra. Boa essa. Tinha saidinha, irmão. Prisão eterna de Deus tinha saidinha para os caras ir dormir com as irmãs. Você acha isso? Você acha isso, irmão? Então veja como isso aqui é uma mentira que os caras contam para você. É uma mentira teológica. Por quê? Porque não tem base bíblica. Entendeu? Porque não tem base bíblica. Sabe por quê? Porque eles não querem admitir a Bíblia. Eles ficam criando teoria sobre as duas criações, que a gente vai estudar num outro dia. Pastor, como assim esse negócio de duas criação? Criação não foi só uma? Eu vou deixar você muito curioso hoje, até que a gente venha estudar isso. Como assim, pastor? Houve duas? Deus criou dois povos? Será que Deus criou os filhos dos homens e criou os filhos de Deus? Será que no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, quando Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança do barro os criou, e aí no capítulo 2 ele criou Adão, e da costela de Adão ele criou a mulher? Peraí, mas lá no capítulo 1 não está escrito que ele criou o homem e a mulher do barro? Como é que ele criou a Eva da costela do Adão? Entendeu, irmão? Mas as pessoas não conseguem entender isso, muita gente, porque não quer contar para você. Eles querem reescrever a Bíblia. Eles querem inventar teorias, mas não tem teoria, irmão, tem a Bíblia. A Bíblia diz no capítulo 1 que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança do barro, eles o fez. É só você ler. Entendeu? É só você ler.
E aí quando você vem no capítulo 2, a Bíblia diz, então, eu vou ler aqui o capítulo 2 de Gênesis para você, ó. Eu vou ler, pega aí o capítulo 1, agora pega o 2. 2:1 diz assim: então os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. O que significa a palavra então no começo do texto e tem uma vírgula? Quem é que sabe decifrar o texto? Então é um advérbio de tempo, que quer dizer depois. A maioria das pessoas nem sabem isso. Né? Então quer dizer, depois que acabou o capítulo 1 da criação do homem e da mulher, onde Deus criou o homem do mundo, o homem de Undertown, o homem das cavernas, você pode chamar ele como você quiser. Entendeu? Como você quiser. Aí você começa o capítulo 2 dizendo, então, quer dizer, né? Depois de ter feito a primeira criação, Deus então criou o jardim do Éden. Pegou do barro vermelho o Adão, colocou no jardim do Éden separado. Separado de quem, irmão? Dos bichos? Entendeu? Não, eu não acredito na Lilith, Gisele. Isso é uma teoria judaica que eu louca que não tem base bíblica. Eu não vejo a base bíblica da Lilith, não encontro. Mesmo lendo tudo, eu não encontro. Não acredito, não. Tá? Então, quer dizer, depois, Deus fez a segunda criação. Agora, você pensa aqui comigo, eu estou chamando a tua atenção, eu sei que tem muita gente que não vai entender muito, fala, pastor, mas que confusão, nós estamos tendo uma aulinha básica de teologia, eu estou ensinando isso aqui, muita gente precisa aprender isso aqui. As pessoas mais novinhas não vão entender, mas depois você vai entender, tenha paciência aí. Tá? Tenha paciência. Então, Adão, você veja que Adão, Deus formou o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, Adão. Está no capítulo 2. Aí, irmão, no verso 18 diz assim, ó, capítulo 2 de Gênesis, verso 18, presta atenção. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo o animal do campo, toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para ver como ele se chamaria. Adão pôs o nome a todo gado, as aves do céu, todo animal do campo, mas para o homem não se achava, escute aqui o que está acontecendo, não se achava ajudadora que estivesse como diante dele. Talvez na tua Bíblia diz assim, não ache uma mulher idônea. Então eu pergunto para você, Deus não achava porque ele estava procurando aonde? É uma pergunta só que eu estou fazendo para você. Deus não achava uma mulher para o Adão, mas se só existia Adão, por que Deus estava procurando? Se não existia, se só existia Adão na terra, por que é que Deus estava procurando? São perguntas que eu estou te fazendo que você pode buscar responder de outro lugar aí. Eu estou colocando de maneira clara para você, tem muita gente que está entendendo o que eu estou falando aí. Certo? E aí eu vou dizer mais para você, porque eu não vou ficar parado aqui que eu quero voltar para o livro de Judas, só para dizer mais uma coisa para você, eu vou te dizer o seguinte, quem era Node? Quem era Node, irmão? Se não houve duas criações, quem era Node? Quando Caim matou Abel, só existia Adão e Eva, segundo alguns, só existia Adão e Eva, só Adão, Eva, segundo alguns, na teoria de uma criação só. Só existia Adão, Eva, Caim e Abel, certo? Caim veio e matou Abel. Mas a Bíblia diz que quando ele mata Abel, ele vai para Node. Que Node, irmão? Que povo de Node? Que mulheres que existiam no povo de Node?
Tudo que os caras falar para você é teoria da conspiração. Não está na Bíblia. Ah, era filho. Não, não está na Bíblia isso. Não está na Bíblia. Ah, mas Adão e Eva teve... Isso é achismo. Entendeu? Isso é achismo. Isso não é Bíblia. Ah, mas é que aquele tempo não colocava o nome das mulheres, só os homens. Não, isso é achismo. Isso é o que você acha. Isso não está escrito na Bíblia. Entendeu? Nod era um lugar. Era uma terra. Mas a pergunta que eu faço é quem era, e nós temos que mostrar dentro da Bíblia. Eu estou te mostrando dentro da Bíblia. Eu não estou achando nada, não estou te mostrando livro, eu não estou te falando do livro. Não. Bíblia, irmão. Aí estamos dentro da Bíblia. Por isso, você tem que ser biblicista e parar de ficar escutando teoria que vai levar você para o inferno. Kelly Oliveira, livro de Enoque não existe. Eu vou falar sobre o livro de Enoque aqui também. Falei que ia quebrar alguns cristais. Ok? Vou te quebrar mais alguns cristais aí. Que tem gente que tem a cabeça tão cauterizada, né? Que fica, não, mas eu tô lendo a Bíblia para vocês, gente. Tô lendo a Bíblia. Tô te ensinando. Entendeu? Tô te ensinando, tô lendo a Bíblia. Existiram duas criações. A criação no capítulo 1 e a criação no capítulo 2. O capítulo 2 não está explicando a criação do capítulo 1. Ela está te contando a segunda criação. Deus criou primeiro os homens e depois os filhos de Deus. E quando estes dois povos se juntaram, geraram gigantes. Então, quando ele fala dos filhos de Deus, ele está falando dos filhos de Adão e Eva. Quando ele está falando dos filhos do homem, ele está falando da primeira criação. Entendeu? É isso que a Bíblia está falando. Por isso que eu disse para você, e eu vou ler de novo agora para você. Eu vou ler de novo para você e eu peço que você veja o que está escrito aqui. E ele diz assim... Verso 5 diz assim, ó: mas quero lembrar-vos que a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo. Por que a Bíblia fala de um povo e de outro povo? Se você fizer uma leitura de Bíblia inteira, como eu fiz várias, eu já falei para você, eu fiz várias vezes a leitura de Bíblia inteira, buscando esse texto. Buscando esse texto. As alusões entre os dois povos. E a Bíblia inteira fala sobre dois povos, filho de Deus e filho do homem. Toda ela. Entendeu? Então preste atenção no que o pastor está ensinando e pare de ficar fazendo pergunta aí, porque eu não vou responder a tua pergunta, eu só vou dentro do estudo. Pare de fazer pergunta e escute, tá bom? Escute, senão você não vai entender o que o pastor está te falando. Então aqui, e eu fui lá atrás para mostrar para você aqui, dentro da Bíblia, entendeu? Dentro da Bíblia, ok? Ninguém sabe quem são os demônios. Luz Gleides Severino Rodrigues. Ninguém sabe quem são os demônios. A Bíblia não fala. Entendeu? Mas a Bíblia diz que o Senhor criou todas as coisas. Entenda aí como você quiser. Isso é um mistério que ninguém sabe. Quem criou os demônios? Ninguém sabe. Eu poderia dar um chute para você, mas daí é um chute. Eu tenho certeza que você não quer saber o que eu acho. Você tem que saber o que a Bíblia diz. Entendeu? Então não tem mais. Então vamos continuar aqui. A gente lemos até o verso 6, agora vamos para o 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E 8. Contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Então, cuidado quando você vitupera as autoridades colocadas sobre você por Cristo. Tá? Cuidado. Entendeu? Cuidado. 9. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés... Opa, peraí! Como assim, irmão? O Miguel
lutou com Satanás por causa do corpo de Moisés. Que história que é essa aí, pastor, que eu nunca vi? Eu te pergunto. Que história é essa aí que Satanás lutou com o anjo Miguel por causa do corpo de Moisés? Irmão? Como assim? Por que é que Deus escondeu o corpo de Moisés, irmão? Não deixou ninguém achar. Ou você acha que o corpo de Moisés entrou no céu? O apóstolo Paulo, você tem que aprender que a Bíblia não abre exceção para ninguém. Tá? Ninguém. Sim é sim e não é não. Ok? Então, quando Moisés morreu, Deus escondeu o seu corpo. Moisés foi levantado e foi para o céu, assim como Enoque e todos os outros. Ok? Mas o seu corpo não foi encontrado. Por quê? Para que não houvesse a idolatria. Vocês já imaginaram se estivesse hoje uma tumba com o corpo de Moisés? Vocês já imaginaram? Uma tumba com o corpo de Moisés hoje? Você já pensou a peregrinação que ia ser lá todo ano, como acontece em Meca, por exemplo? Você sabia que em Meca, o Islã, dentro de Meca tem um meteoro preto? Você sabia disso? E que esses caras vão lá todo ano para tocar na parede que está grudado no meteoro preto? Você sabia disso? Você imagina Moisés, irmão? Entendeu? Então Deus escondeu, a Bíblia diz, o corpo de Moisés. E o diabo, ele queria mostrar o corpo de Moisés para que houvesse. Você já sabe aí. Tá? Vamos continuar a leitura. 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Muitas pessoas julgam não ser de Deus aquilo que eles não entendem e se comportam como animais irracionais. Entendeu? Então você deve prestar muita atenção nisso, ter muito cuidado. Você falar mal daquilo que você não sabe. Você falar mal daquilo que você não compreende. Cuidado, gente. Tá? Cuidado. Ok? De você ficar falando que não é de Deus o que você não conhece, porque pode ser. E aí você vai estar com problemas com Deus. Então eu tenho ensinado vocês aqui a manter a sua linguinha dentro da sua boquinha e os seus ouvidinhos abertinhos. Entendeu? Tá? Então a gente está agora no verso 10, tá? Judas, verso 10. Agora vamos para o 11, diz assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Quem são esses três caras? São os três caras que simbolizam a revolta. São os três caras, tá? Que simbolizam a rebeldia, o levante contra os homens escolhidos por Deus para conduzir o povo. Todos foram mortos por Deus, né? Que amaram mais o prêmio, entendeu? Que amaram mais o prêmio do que a Deus. Então, muito cuidado com a revolta, com os rebeldes. A Bíblia diz que o pecado de rebeldia se equipara a uma obra de magia negra, de bruxaria. O rebelde vai para o inferno, irmão. Então muita gente se levanta em rebeldia contra os seus pastores. E eu tenho ensinado você aqui, se você está numa igreja, você não concorda com o teu pastor, saia dela. Não fique questionando, discutindo, porque você pode ser colocado como um rebelde
E o rebelde vai para o inferno. Tá? O rebelde, ele vai para o inferno. Então, muito cuidado. Ok? E a Bíblia, então, fala sobre esses rebeldes, qualificando eles, dizendo assim, ó, estes são manchas em vossas festas de fraternidade. Veja se você encontra isso numa igreja hoje em dia. Eu vou ler esse texto e você pensa se você vê isso aqui em alguma igreja hoje em dia. Presta atenção. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, ou seja, não têm frutas, 2 vezes mortas, sem raiz. Você conhece um povo assim? Você conhece um povo que ele está falando de igrejas, né? Aqui. Pessoas que se revoltaram, que se levantaram, que abriram outras igrejas, né? Ah, eu não aceito isso aqui, eu vou sair, vou abrir minha igreja. Daí sai em rebeldia, abre outra igreja, tira o povo, vai lá, fala mal do pastor, fala, tira o povo da igreja, leva para sua igreja. Você conhece um povo assim? Olha o que a Bíblia está falando. Ondas impetuosas do mar, que espumam as suas próprias abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Não existe a possibilidade de você ir morar no céu tendo se levantado, tendo cometido uma rebeldia. Igreja que nasce na rebeldia, igreja que nasce na divisão. Os caras estão... Aqui na minha cidade aconteceu uma vez uma situação. Um pastor se rebelou contra o seu pastor. É uma igreja de algumas pessoas que eu conheço aqui. Não vou falar o nome da igreja nem de ninguém. Só vou te contar o milagre, o santo não. E de repente o pastor descobriu, ele era pastor de uma congregação. O pastor descobriu que ele estava reformando um prédio para montar uma igreja, o pastor da congregação. E aí foi conversar, ele falou que não, que era mentira, que ele não estava fazendo nada disso, e tal e coisa e tal, e assim foi. E aí descobriram que era verdade, o pastor chamou ele, né? E ele resolveu sair da igreja. Ele resolveu sair da igreja. E aí ele foi na casa de todos os membros daquela congregação que ele dirigia e disse que ele estava sendo injustiçado, que o pastor estava sacaneando ele, que ele estava passando por necessidade, que ele tinha saído, que Deus chamou ele para um novo ministério. Escute bem o que eu estou te falando, que Deus chamou ele para um novo ministério e que lá ia ser bênção, que Deus ia fazer isso para todas as pessoas que congregavam com ele, mas o pastor da igreja era outro. Ok? Ele era dirigente de uma congregação. Isso é muito mais comum do que você imagina. Aí ele chegou para o seu pastor e disse: pastor, eu vou embora porque eu vou tirar um ano sabático, eu vou descansar e depois eu vou ver o que eu vou fazer. O senhor me abençoa? O pastor disse: abençoa, vai em paz. Ele saiu e no outro dia ele abriu outra igreja. Além de rebelde, é mentiroso, né? Além de rebelde, é mentiroso. O pastor não fala nada para ninguém porque ele não quer trazer escândalo para a igreja. Mas não existe uma igreja que dê certo criada com divisão. Ela fecha, irmão. Ela fecha. E daí as pessoas que recebem esse pastor, porque o cara teoricamente é o pastor daquele lugar, ele que cuidava daquelas ovelhas. Eles acreditam nele. E aí ele fala: pois é, eu estou passando necessidade, estou passando fome. Daí as ovelhas ligam para o pastor presidente e dizem: ah, pastor, eu vou ficar com o pastor fulano de tal, porque coitado, ele está numa situação difícil, e daí ele vai precisar do nosso dízimo, nós vamos ajudar ele e tal. Esse povo é o povo que vai se desviar, vai se perder. Entendeu? Vai pro pau.
Quando isso aconteceu, alguns irmãos vieram conversar comigo e esses irmãos estavam apoiando esse pastor rebelde. Isso aconteceu aqui na minha cidade. E eu disse, gente, isso não vai dar certo. Porque se isso aí dá certo, a Bíblia é mentirosa. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu disse, dou 6 meses para esse negócio fechar. E o cara abriu um negócio grande, irmão. Abriu um negócio grande, tirou todo o povo da igreja. Festa, 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 culto de festa, pastor de fora. Aí ele não aguentou o pau, porque não aguentava pagar o aluguel, porque não tinha condição. O que ele fez? Ele se membrou a uma outra igreja. A Bíblia diz que um abismo traz outro abismo e cada vez o abismo vai ficando maior. São as nuvens sem água que são empurradas pelo vento. São árvores sem raiz, árvores sem fruto, seca. Seca. Aí veio uma outra igreja, deu mais um fôlego, pagou aluguel por um tempo, ele mandava o dinheiro para os caras, e daí foi festa, e congresso, mais um congresso, escola de líder, escola de casal, casados para sempre, festa. Hã? Entendeu, irmão? É o que ele fala sobre esses caras aqui, apacentando-se a si mesmos, sem temor. Sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. Então ele sai de uma, vai para outra, daí tira aquela placa, põe outra placa e vai caindo, e o povo tá junto. O povo não percebe, coitado do pastor, vamos ajudar ele, mas isso não é Deus, Deus não está nisso. Entendeu? Deus não está no meio da divisão, irmão. Isso não existe. Não existe, por isso que não dá certo. Eles não têm CPF, eu falo isso, não tem RG, não tem pastor. Quando você vai conversar com o pastor da tua igreja, fala, quem é teu pastor? Eu não tenho pastor, Deus me levantou. Escuta essa história aqui. Deus me levantou, me chamou e eu tô aqui. Como assim, irmão? Eu tenho pastor. O meu pastor continua dentro da Assembleia de Deus. O nome do meu pastor é Luiz Fernando Soares. Eu tenho CPF, tenho RG. Quando eu saí das Assembleias de Deus, o meu pastor pôs a mão na minha cabeça e me abençoou. Ele disse, meu filho, vá e seja uma bênção. Por isso eu estou aqui, a nossa igreja é gigantesca. Porque eu estou debaixo da bênção do meu pastor. Quando eu estou passando por uma dificuldade, eu vou na casa do meu pastor. Para mim não importa que ele continue na Assembleia de Deus, ele continua lá. Mas ele continua sendo o meu pastor. Eu vou lá, eu dobro o meu joelho, vou na casa dele, levo um camarão, levo um peixe, abençoo o meu pastor, levo um presente. Agora, por causa do Covid, ele já tem idade, faz tempo que eu não vou, mas eu quero ir lá. Mais uns dias eu quero ver se vou na casa dele. Meu pastor me abraça, beija, me dou um beijo nele. Fico de joelho, fala, me abençoa aí, me abençoa, me ajoelho diante dele, ele põe a mão na minha cabeça e diz, Deus, abençoa o Sandro, abençoa a igreja, abençoa as ovelhas. Por isso você é abençoado, irmão. Por isso aqui Jesus opera, por isso aqui Jesus cura, por isso aqui Jesus batiza com o Espírito Santo. Você entendeu? Porque eu tenho pastor. Eu sou submisso às minhas autoridades. Entendeu? O meu pastor vem na minha casa. Agora faz tempo que ele não vem, mas por causa do Covid eu quero até conversar com ele para ele vir aqui na minha casa nova. Ele vem aqui, toma café, conversa comigo. A gente dá risada, ele me abraça, a gente chora. Quando tem batismo, ele liga para mim, Sandro, vá lá, seja uma bênção. Ele fala assim, você é meu galho, eu sou a árvore, você é o galho. Meu pastor fala assim para mim, irmão. E eu quero que essa igreja fique enorme, porque essas ovelhas estão debaixo da minha oração, do meu joelho. Esse é meu pastor. Agora, como é que você vai chegar numa igreja, conversar com o pastor e dizer, pastor, quem que é o nosso pastor que abençoa a nossa igreja? Não tem. Por quê? Porque o cara saiu debaixo da rebeldia. O cara, muitas vezes, muitos, saíram porque foram disciplinados pelos seus pastores.
O pastor disciplinou ele e ele ficou na rebeldia, ficou endemoniado e falou: eu vou sair. Daí o cara é um bom pregador, tem uma retórica, o cara fala bem, daí ele sai, carrega o povo e abre sua igreja. Daí a igreja não cresce, não vai para frente, não tem batismo com o Espírito Santo, não tem cura, não tem libertação, não tem os dons, não tem a manifestação do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus não está naquilo. Não foi Deus que mandou abrir a igreja. Não foi Deus. Então, quando eu falo para você que ministério tem que ter RG e CPF, é disso que eu estou te falando, irmão. É disso que eu estou te falando. Ministério tem que ter RG e CPF. Você tem que saber de onde você veio. Você tem que saber debaixo da bênção de quem você está. Ah, eu não tenho pastor, eu vou ligar minha igreja no fulano de tal. Mas cadê o seu pastor? Cadê o seu pastor? Então, quando ele está falando que eles estão apacentando a si mesmos sem temor, que eles são nuvens sem água, é isso que ele está falando. São igrejas sem sinais, sem igrejas que não têm o Espírito Santo, não está ali, irmão. São ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes. Olha o que a Bíblia está falando. Estrelas errantes. Para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E agora preste atenção no verso 14 e diga para mim onde é que está escrito livro de Enoque aqui. Eu queria que você falasse para mim. Leia o que está escrito. E destes profetizou também Enoque. Profetizou. O sétimo depois de Adão. O sétimo depois de Adão. Enoque. Aí eu pergunto para você. Quando é que foi inventada a escrita? Quem sabe me dizer em que ano? Em que ano foi inventada a escrita e se constituíram os livros? Tem algum historiador que pode me ajudar e dar a data precisa aí para mim? Ou você pode digitar no Google. Quais foram os primeiros livros encontrados na história? Em que ano foram criados os primeiros livros? Quem inventou o papiro? 2.500 anos antes de Cristo. Não é escrita, Antônio. Livro. O livro. Nós encontramos nos fenícios a escrita, não livro. Eu estou falando de livro, não de escrita. Eu não estou falando de tábua de pedra, eu não estou falando de tábua de barro. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de escrituras, livros. Quando foi inventado o papel? Quando foi inventado o papel? O papel foi inventado no Egito. Não nos fenícios, nos sumérios, não. Isso aí eram escrituras em pedra. Eu estou falando de papel, de papiro, porque as pessoas falam livro. Livro. Quando foi escrito o primeiro papel, primeiro livro? Porque uma tábua de pedra tem 10 mandamentos. Para escrever um livro, quantas 1000 pedras precisavam? Quantas 1000 pedras precisavam? Certo? Qual é a estimativa de tempo de criação do mundo e o sétimo depois de Adão? Eu pergunto para você. Existe algum livro anterior ao livro de Êxodo, historicamente falando? Existe algum livro anterior ao livro de Êxodo, historicamente falando? Sim ou não? Irmão, eu só estou te contando história, porque você tem que entender a historicidade da Bíblia. Você tem que entender a historicidade da Bíblia. Esse livro de Judas, de Enoque, que você vê hoje, essa literatura, tem um livro de Enoque aí. Eu vou contar para você, irmão. Os caras me bloquearam nas páginas dessa editora que lançou o livro de Enoque. O livro de Enoque não é esse aqui. Porque aqui não tem livro. Aqui tem uma profecia. Escute o que a Bíblia está falando.
E pare de ser ignorante. Escute o que a Bíblia está falando e pare de ser ignorante. Nós estamos falando de livro. Tá? Nós estamos falando de livro, porque quando você vai na literatura, você compra um livro, escrito Livro de Enoque, um livro. Um livro. Este Enoque que escreveu o livro, ele é contemporâneo de Jesus. Ok? Este livro de Enoque que você lê é de um judeu contemporâneo de Jesus. Enoque, da Bíblia, nunca escreveu nada. Então não deixe de ser burro, de ser enganado por um idiota que quer vender livro. Eu falei isso para o cara que escreveu o livro, para o cara que publicou. E ele me bloqueou em todas as suas contas, em todas as suas redes sociais da sua editora. Eu falei, você mente, Enoque nunca escreveu um livro, porque naquele tempo não existia papel, existia só pedrinha. E a escrita é muito depois de Enoque. E o cara me bloqueou em tudo que é lugar. Eu falei, você é mentiroso, você está enganando as pessoas. Todo mundo sabe fora do Brasil, porque as pessoas que pesquisam fora do Brasil e não dentro dessa mentira que esses caras ensinam para você, dizendo que Enoque, esse livro de Enoque que eles estão vendendo, que tem para vender, é esse Enoque da Bíblia. É mentira. Mentiroso. Esse livro é mentiroso. Não foi este Enoque aqui, o sétimo depois de Adão, que escreveu, irmão. Este Enoque, e eu vou dizer para você, é o mesmo nome, assim como Judas, é o mesmo nome, mas não é a mesma pessoa. E a Bíblia diz, Judas fala, dizendo assim, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Ele não escreveu um livro, ele profetizou. Aprenda a interpretar a Bíblia. Entendeu? Aprenda a interpretar a Bíblia. Por favor, irmão, só você raciocinar um pouquinho. O livro de Enoque não é um livro apócrifo, porque ele não é um livro que foi adicionado à Bíblia. Então ele não é um livro histórico, ele tem o seu valor histórico, mas ele não tem comprovação histórica. Esse livro de Enoque, irmão, ele é um livro que os caras acharam lá, jogado em algum lugar e fizeram uma baita de uma propaganda dizendo que era para vender livro para você, que é burro, e comprou. Enganado. Quem comprou esse livro é um burro. Por que você não lê o livro de Eli? Também tem o livro de Eli. Então para de ser burro. Os caras fazem isso para vender livro, irmão. Para enganar você. E aí vem uns desavisados, para não falar outra coisa, né? E fala assim, porque lá no livro de Enoque, que Enoque, irmão? Quem é esse cara na ordem do dia? Para de falar bobagem, irmão. Se foi enganado, acorda. For para ler livro, vamos ler o de Eli, que é mais divertido, pelo menos. Acorda, irmão. Deixa de ser burro. Os caras estão empurrando coisa em você aí. Isso é comércio gospel. Acorda. Leia a Bíblia. Para de ler livro. Que Deus você para de ser enganado. Né? Vamos ler o livro de Eli. Tem até o filme aí pra gente assistir, que é bem legal. Entendeu, irmão? Porque ele é contemporâneo de Jesus. Esse Enoque que escreveu esse livro, você pode considerar um livro histórico? Pode. Ele é contemporâneo de Jesus. Agora, se no livro dele ele escreveu um monte de mentira, como é que você vai saber? Que ele ouviu dizer, você não sabe. Por isso que a gente não lê esse tipo de coisa. Entendeu? Por isso que a gente não lê. Não, irmão, não é o etíope. Irmão Kleber. Não é o Enoque, não é o etíope. Ele é um judeu contemporâneo de Jesus. Ele está na história. É a história dele. Tá? Então, só para você acordar. E ele continua dizendo assim, o 15, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram,
e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Esses são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências e cuja boca diz muitas coisas arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Né? Então tá cheio de lugar aí de gente que admira as pessoas por causa do interesse. Ok? Isso é igual aquela pessoa que vem para vocês, irmã Terezinha Gonçalves. O Deus me falou que você é uma mulher de Deus, abençoada, cheia do Espírito. Aí você fica, glória, glória. Deus falou que você me dá R$100. Se aproxima de você, irmão. Jussandra, eu acabei de ler aqui para você o texto que fala sobre o livro de Enoque. Olha aqui onde está escrito. Verso 14. Acabei de falar. Como você não presta atenção, você está perguntando. Eu acabei de falar. Presta atenção. Vocês não prestam atenção, fica fazendo pergunta, não vê as coisas, fica perguntando depois. Presta atenção. Tá? Então tá cheio de gente correndo atrás de você por causa do interesse. Cuidado. Cuidado. Entendeu? Bate nas tuas cordas porque te empurrar uma Bíblia de R$900. Cuidado. Né? Uma pessoa falou para mim ontem até que os caras gostam de um cigarrinho aí, de um uísque, né? Será que é verdade? Eu não conheço, né? Não sei, mas me falaram ontem aí que os caras gostam de fumar um cigarro, tomar um uísque. Uns caras do Rio de Janeiro aí, não sei se é verdade, né, Flávia Medeiros? Será que é verdade? Diz que gosta de tomar um uísquinho, né? Fumar um cigarrinho aí, né? Diz que eu não sei, né, se é verdade, mas eu ouvi ontem aí, né? Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Então a sensualidade te impede de ter o Espírito Santo. Entendeu? A sensualidade te impede de ter o Espírito Santo. Ok? Miriam Rodrigues. Não sei, os irmãos estão me falando aí que diz que encontra o cara aí fumando charutão cubano, aí tomando uísque, né? Eu não sei se é verdade, né? Porque eu nunca vi, né? Um dia ver eu conto para vocês, né? Até agora. Falou, galera, vamos orar. Já terminamos mais um estudo. Hoje foi legal, né? Hoje foi legal, né? Não é legal a gente estudar a Bíblia? Irmão, sem confusão não tem mudança, né? Eu tenho falado aqui para você, sem confusão não tem mudança. Infelizmente, muita gente aprendeu muita mentira e eu preciso vir aqui para falar a verdade, e a verdade vai confrontar muitas vezes aquilo que você aprendeu. Mas eu estou te ensinando dentro da Bíblia. Tudo que eu estou te falando está escrito na Bíblia. Entendeu? Por isso o pastor é cristocêntrico e biblicista. Eu não venho aqui contar história para você, eu venho aqui te ler a Bíblia. Né? E se você quiser, você vai aprender aqui junto comigo. Todo dia nós vamos estar aqui, né? E cada dia a gente vai descortinando coisas. É por isso que muitos pastores não gostam de mim, né? Eles me chamam de teórico da conspiração, né? O profeta do caos, né? É por isso, irmão, porque eu falo a verdade e os caras não gostam da verdade. Mas aqui você vai sempre ouvir a verdade. Eu não sou perfeito, eu não sou dono da verdade, mas eu sou um pastor que gosta de ler a Bíblia, tá bom? Então aqui você vai ler a Bíblia junto comigo. Você pode até não gostar da Bíblia, mas é o que a Bíblia diz e é isso que eu vou te ensinar sempre. Você talvez não tenha entendido muita coisa porque você começou agora. Como é que é o nome dela, Adenão? Eu esqueci o nome dela, você não manda o nome dela. Como é que eu vou falar, cara? Você não falou? Ô, coxinha, se liga aí, né? Tá? Então a gente vai estar estudando aqui, vou estar te ensinando, nós vamos estar acompanhando dentro da Bíblia, né? Tá dentro da Bíblia, sempre nós vamos estar acompanhando dentro da Bíblia aqui, vou estar ensinando você. E você pode discordar, não discordar, isso é um problema seu. A minha função é vir aqui ensinar minhas ovelhas. Se você quer vir junto e aprender, tamo junto, tá? Eu não me importo de estar aqui todo dia, 9h30, 10h30, aliás, já passou 10 minutos hoje do nosso estudo, né? A gente está aqui em 21 mil pessoas hoje, né? Então a gente tá junto aqui e vamos continuar caminhando aí. Denão, dá um beijo na tua mãe aí, tá? Você não falou o nome dela? Eu esqueço, tem que falar. Aí, vamos ver se quarta-feira que vem a gente tá na igreja e vocês vêm no culto, né? A gente vai se ver, tá bom?
Um beijo no coração. Vamos orar? Fecha os seus olhinhos aí. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa venha sobre a vida dos teus filhos, cada irmão, cada irmã que está comigo estudando a tua palavra, que o Senhor possa nos ensinar cada dia para que possamos aprender contigo, para que possamos aprender a tua palavra e assim crescermos na graça e no conhecimento em nome de Jesus. Eu peço, meu Deus, que o Senhor possa abençoar a água que os irmãos têm colocado aí e quando eles beberem dela, sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. E amém. De tarde tem desdobramento, tem muita coisa. Se você não perdia aí, ontem aconteceu muita coisa. A gente tem muita coisa para te contar aí. À tarde nós vamos conversar bastante, tá bom? Um beijo no teu coração. Amanhã eu vou fazer oração de quebra de maldição amanhã de manhã, tá? Amanhã eu vou fazer uma oração de quebra de maldição e vou orar pela prosperidade do povo, tá? Amanhã tem oração de quebra de maldição e no final eu vou orar pela prosperidade do meu povo, do povo de Deus aí, para Deus abençoar a tua vida financeira amanhã, tá bom? Beleza? Beijo no teu coração, fiquem com Jesus, obrigado pela audiência de todo mundo aí, tá? Deus abençoe vocês, até de tarde, tchau!